Um tempo atrás, eu trabalhei com um táxi numa cooperativa. E no caso lá, os táxis não têm o relógio, o taxímetro. Os valores é pré-fixado. Cada bairro tem um preço. Preço A, B, C e D. A cidade é dividida em 4 partes. Então, às vezes, dependendo no próprio bairro, às vezes, tem uma divisão. No meio do bairro tem uma divisão. Uma parte é o valor, a outra é outra. Às vezes a pessoa pegava o carro e falava, eu quero ir para bairro tal. Aí a moça lá, a recepcionista, dava um valor. Aí beleza. Até então o bairro é grande, eu não sabia realmente aonde a pessoa ia. A pessoa às vezes passava o cartão de crédito dela lá e pagava o valor específico. Mas às vezes acontecia, quando eu ia me aproximando do local, do destino do cliente, eu sei aonde eram as ruas que tem o limite. Tem parte que de um lado é um valor e na outra rua do outro lado é outro valor. E às vezes as pessoas chegavam e pagavam o valor pelo bairro todo. É tipo assim, você pega um ônibus do seu bairro para o centro da cidade, você vai pagar o valor X. Mas se você descer no meio do bairro, ou 2, 3, 4 quarteirões depois da sua casa, você vai pagar o mesmo valor se você fosse para o centro da cidade. No táxi também é parecido. Só que a pessoa pagava o valor todo, porque ela falava o bairro, só que às vezes ela ia pela metade. Mas no caso, eu não fazia como no ônibus. O cara desceu antes, ele já pagou o valor todo e ele vai ter que pagar esse valor. Aí eu dizia, não, olha senhora, aqui a senhora pagou o valor tanto, mas aqui no seu endereço o valor é um pouco menor, porque o limite é a rua tal. Aí ela fala, pô, que legal, cara, eu acho bacana isso aí, a sua honestidade, a sua sinceridade. Pô, achei legal. Aí, mas só que alguns dizem, não, mas como eu já paguei lá, fica difícil para você me dar o troco. E pela sua sinceridade, pela sua honestidade, a sua satisfação, eu agradeço muito, eu acho bonito isso, mas pode deixar assim mesmo. Agora, aí, tudo bem, beleza, para mim era bom. Eu cumpri com a minha consciência, porque se eu não fizesse isso, eu ficava com a consciência doendo, porque como se eu tivesse enganado a pessoa, embora a pessoa não saiba que o bairro, dependendo da rua que ela fosse, tem a divisória, porque é estipulado pela prefeitura. Ele pega a cidade e divide em 4 partes, então tem parte de um bairro que é um valor e outra parte que é outra. Divide o bairro em 2 partes, em 2 preços. E aí, quando a pessoa às vezes não pagava antecipadamente, falava, a senhora quer ir para onde? Eu quero ir para tal lugar, bairro tal, beleza. Ela falava. Geralmente, quando ela falava a rua que eu já identificava, eu sabia, ó, senhora, lá é o valor tanto, beleza. Às vezes a pessoa falava o valor, o bairro, e pagava com a minha máquina de cartão de crédito. Aí, mesma coisa, eu falava, ó, o bairro lá é tanto. Ela até beleza. Eu falava o valor fixo, cheio, porque eu não sabia onde é que a pessoa ia. Quando eu ia, dependendo do endereço que ela falava, o local, eu já ia na mente. E aquela coisa me dizia assim na minha consciência, não cobre a mais. Se você souber qual é o endereço dela e ela falar a rua, aí quando ela falava, qual é a rua? A senhora, qual é a rua mesmo? É perto de tal lugar. Aí eu já vinha na consciência. Lá é tanto. Eu falei para ela que o valor é a mais, porque ela falou o bairro todo. Mas eu não sei qual era o local que ela ia. Aí eu dizia, olha senhora, eu falei para a senhora que é tanto pelo bairro todo. Agora eu não sabia, esse local que a senhora vem aqui, o valor é menos um pouquinho. Aí ela, que legal, muito bom, poxa, bacana. Aí, embora eu desse o recibo do valor X, eu cobrava menos valor Y e pagava, ela passava o cartão ou o Pix daquele valor menor. Alguns
dizia, não, pai, pode cobrar meu valor total, você foi muito sincero, você foi honesto, tá me explicando isso aí, legal. Eu falei, realmente as pessoas, a maioria não faz isso. A pessoa fala o bairro e o cara dá o preço e pronto, a pessoa vai descer antes ou depois, não importa. É tipo o que eu falei antes, no ônibus. O cara pega da minha casa para o centro da cidade dá 15 quilômetros. O cara, quanto é que é a passagem? Sei lá, 4 e pouco, 5 reais e pouco. Se eu descer daqui a 300 metros, 500 metros, 1 quilômetro, 3 quilômetros, 5 quilômetros, 10 quilômetros, eu vou pagar o mesmo valor se eu fosse para o centro, né? Mas no táxi a gente não faz isso, a gente cobra o valor real. Então é isso que eu queria gravar, a questão de consciência. O prazer que eu tenho de fazer as coisas corretas para não enganar ninguém, porque senão dói na consciência. E aí gera um pecado, né? Então isso aí vale a honestidade de cada um. E é o que eu queria gravar. Depois eu gravo mais. Um tempo atrás eu trabalhei com o táxi numa cooperativa. E no caso lá, os táxis não têm o relógio, o taxímetro. Os valores é pré-fixado. Cada bairro tem um preço. Preço A, B, C e D. A cidade é dividida em 4 partes. Então, às vezes, dependendo no próprio bairro, às vezes, tem uma divisão. No meio do bairro, tem uma divisão. Uma parte é o valor, a outra é outra. Às vezes, a pessoa pegava o carro e falava, eu quero ir para bairro tal. Aí a moça da recepcionista dava um valor. Aí, beleza. Até então, o bairro é grande, eu não sabia realmente aonde a pessoa ia. A pessoa, às vezes, passava o cartão de crédito dela lá e pagava o valor específico. Mas, às vezes, acontecia, quando eu ia me aproximando do local, do destino do cliente, eu sei aonde eram as ruas que tem o limite. Tem parte que de um lado é um valor e na outra rua do outro lado é outro valor. E às vezes as pessoas chegavam e pagavam o valor pelo bairro todo. É tipo assim, você pega um ônibus do seu bairro para o centro da cidade, você vai pagar o valor X. Mas se você descer no meio do bairro, ou 2, 3, 4 quarteirões depois da sua casa, você vai pagar o mesmo valor se você fosse para o centro da cidade. No táxi também é parecido. Só que a pessoa pagava o valor todo, porque ela falava o bairro, só que às vezes ela ia pela metade. Mas no caso, eu não fazia como no ônibus. O cara desceu antes, ele já pagou o valor todo e ele vai ter que pagar esse valor. Aí eu dizia, não, olha senhora, aqui a senhora pagou o valor tanto, mas aqui no seu endereço o valor é um pouco menor, porque o limite é a rua tal. Aí ela fala, pô, que legal, cara, eu acho bacana isso aí, a sua honestidade, a sua sinceridade. Pô, achei legal. Aí, mas só que alguns dizem, não, mas como eu já paguei lá, fica difícil para você me dar o troco. E pela sua sinceridade, pela sua honestidade, a sua satisfação, eu agradeço muito, eu acho bonito isso, mas pode deixar assim mesmo. Agora, aí tudo bem, beleza, para mim era bom. Eu cumpri com a minha consciência, porque se eu não fizesse isso, eu ficava com a consciência doendo, porque como se eu tivesse enganado a pessoa, embora a pessoa não saiba que o bairro, dependendo da rua que ela fosse, tem a divisória, porque é estipulado pela prefeitura. Ele pega a cidade e divide em 4 partes, então tem parte de um bairro que é um valor e outra parte que é outra. Divide o bairro em 2 partes, em 2 preços. E aí, quando a pessoa às vezes não pagava antecipadamente, falava, a senhora quer ir para onde? Eu quero ir para tal lugar, bairro tal, beleza. Ela falava. Geralmente, quando ela falava a rua que eu já identificava, eu sabia, ó, senhora, lá é o valor tanto, beleza. Às vezes mesma coisa, a pessoa falava o valor, o bairro, e pagava com a minha máquina de cartão de crédito. Aí, mesma coisa, eu falava, ó, o bairro lá é tanto. Ela até, beleza,
eu falava o valor fixo, cheio, porque eu não sabia onde é que a pessoa ia. Quando eu ia, dependendo do endereço que ela falava, o local, eu já ia na mente. E aquela coisa me dizia assim na minha consciência, não cobre a mais. Se você souber qual é o endereço dela e ela falar a rua, aí quando ela falava, qual é a rua, senhora, qual é a rua mesmo? É perto de tal lugar. Aí eu já vinha na consciência. Lá é tanto. Eu falei para ela que o valor é a mais, porque ela falou o bairro todo. Mas eu não sei qual era o local que ela ia. Aí eu dizia, olha senhora, eu falei para a senhora que é tanto pelo bairro todo. Agora eu não sabia, esse local que a senhora vem aqui, o valor é menos um pouquinho. Aí ela, que legal, muito bom, poxa, bacana. Aí, embora eu desse o recibo do valor X, eu cobrava menos valor Y e pagava, ela passava o cartão ou o Pix daquele valor menor. Alguns diziam, não, pai, pode cobrar meu valor total, você foi muito sincero, você foi honesto, tá me explicando isso aí, legal. Eu falei, realmente as pessoas, a maioria não faz isso. A pessoa fala o bairro e o cara dá o preço e pronto, a pessoa vai descer antes ou depois, não importa. É tipo o que eu falei antes, no ônibus. O cara pega da minha casa para o centro da cidade dá 15 quilômetros. O cara, quanto é que é a passagem? Sei lá, 4 e pouco, 5 reais e pouco. Se eu descer daqui a 300 metros, 500 metros, 1 quilômetro, 3 quilômetros, 5 quilômetros, 10 quilômetros, eu vou pagar o mesmo valor se eu fosse para o centro, né? Mas no táxi a gente não faz isso, a gente cobra o valor real. Então é isso que eu queria gravar, a questão de consciência. O prazer que eu tenho de fazer as coisas corretas para não enganar ninguém, porque senão dói na consciência. E aí gera um pecado, né? Então isso aí vale a honestidade de cada um. E é o que eu queria gravar. Depois eu gravo mais. Um tempo atrás eu trabalhei com um táxi numa cooperativa. E no caso lá, os táxis não têm o relógio, taxímetro. Os valores é pré-fixado. Cada bairro tem um preço. Preço A, B, C e D. A cidade é dividida em 4 partes. Então, às vezes, dependendo no próprio bairro, às vezes, tem uma divisão. No meio do bairro, tem uma divisão. Uma parte é o valor, a outra é outra. Às vezes, a pessoa pegava o carro e falava, eu quero ir para bairro tal. Aí a moça lá, a recepcionista, dava um valor. Aí, beleza. Até então, o bairro é grande, eu não sabia realmente aonde a pessoa ia. A pessoa, às vezes, passava o cartão de crédito dela lá e pagava o valor específico. Mas, às vezes, acontecia, quando eu ia me aproximando do local, do destino do cliente, eu sei aonde eram as ruas que tem o limite. Tem parte que de um lado é um valor e na outra rua do outro lado é outro valor. E às vezes as pessoas chegavam e pagavam o valor pelo bairro todo. É tipo assim, você pega um ônibus do seu bairro para o centro da cidade, você vai pagar o valor X. Mas se você descer no meio do bairro, ou 2, 3, 4 quarteirões depois da sua casa, você vai pagar o mesmo valor se você fosse para o centro da cidade. No táxi também é parecido. Só que a pessoa pagava o valor todo, porque ela falava o bairro, só que às vezes ela ia pela metade. Mas no caso, eu não fazia como no ônibus. O cara desceu antes, ele já pagou o valor todo e ele vai ter que pagar esse valor. Aí eu dizia, não, olha senhora, aqui a senhora pagou o valor tanto, mas aqui no seu endereço o valor é um pouco menor, porque o limite é a rua tal. Aí ela fala, pô, que legal, cara, eu acho bacana isso aí, a sua honestidade, a sua sinceridade. Pô, achei legal. Aí, mas só que alguns dizem, não, mas como eu já paguei lá, fica difícil para você me dar o troco. E pela sua sinceridade, pela sua honestidade, a sua satisfação, eu agradeço muito, eu acho bonito isso, mas pode deixar assim mesmo. Agora, aí, tudo bem, beleza, para mim era bom. Eu cumpri com a minha consciência, porque se eu não fizesse isso,
eu ficava com a consciência doendo, porque como se eu